No início da manhã de 15 de abril de 1912, o impensável aconteceu. O Titanic, o maior e mais luxuoso transatlântico que já navegou nos 7 mares, encontrou-se no fundo do Oceano Atlântico Norte. Dizia-se que o transatlântico britânico era inafundável. Um funcionário até se gabou em seu lançamento de que nem mesmo o próprio Deus poderia afundar este navio. No final, foi um iceberg que deu o golpe fatal no rei do oceano, durante sua viagem inaugural. Das 2.224 almas a bordo, mais de 1.500 pereceriam. Em 4 de junho de 1940, o impensável aconteceu novamente. 338 mil soldados foram resgatados com sucesso das praias de Dunkerque durante a Operação Dínamo. A tragédia se transformou em triunfo, e o primeiro-ministro Winston Churchill descreveu a evacuação como um milagre. Ter testemunhado um desses momentos decisivos do século XX em primeira mão seria significativo o suficiente. Ter testemunhado ambos seria impensável, mas o impensável aconteceu durante a vida movimentada e muitas vezes inacreditável de Charles Herbert Lightoller. Bem-vindos ao canal Gotas de Motivação. E antes de contar esta história surpreendente, peço seu apoio, se gostar do conteúdo, curtindo, comentando e o mais importante, se inscrevendo para nosso engajamento. Já agradeço a todos. Vamos à história. A vida de Charles Herbert Lightoller parecia predestinada para ver a morte de perto desde seus primeiros momentos de vida. Nasceu em 30 de março de 1874, com sua mãe, Sarah, falecendo pouco depois do parto, assim como 2 dos seus irmãos. Ficou efetivamente órfão aos 10 anos. Criado em uma família de trabalhadores do ramo de produção de algodão, seu pai, Fred, o abandonou ainda na infância, viajando para a Nova Zelândia. O crescimento difícil fez o jovem buscar forças em uma de suas paixões, o mar, iniciando sua aprendizagem marítima aos 13 anos em barcos à vela, em uma viagem prevista para durar 4 anos. A bordo do Primrose Hall, Charles não apenas adquiriu habilidade na vida aquática, como viu a morte de perto com diversos acidentes. Escapou de ser acertado com a queda de velas logo na primeira viagem. Durante uma tempestade no Rio de Janeiro, em 1889, onde quase se afogou, o barco teve de ser reparado às pressas para prosseguir a viagem de maneira segura. Na época, o rio passava por uma revolução e surto de varíola. Foi o caso de pular da frigideira para o fogo. Assim que o navio de Charles deixou o rio, encalhou e naufragou em uma pequena ilha desabitada no Oceano Índico, chamada Ilha Saint-Paul. Depois de se defenderem sozinhos por 8 dias, Charles e o resto da tripulação foram finalmente resgatados por puro acaso, depois que um pequeno veleiro passou perto da ilha. A próxima viagem foi para Calcutá, Índia, onde ele sobreviveu a um ciclone, um incêndio no mar e conseguiu manter todos os dedos depois que vários deles ficaram presos dentro da boca de um tubarão capturado. Ele então começou uma carreira em navios a vapor e, após 3 anos de serviço na costa oeste africana, quase morreu de malária. Escrevendo em seu livro, disse sobre o evento: "Minha temperatura subiu para 106,2 graus. Os esforços para diminuir as chamas e conter uma possível tragédia não apenas promoveu Charles a segundo piloto, mas atraiu os olhares da White Star Line. Em 1900, ele começou a trabalhar como oficial da companhia e por lá ficou até 1912, quando o ambicioso projeto RMS Titanic iniciou suas viagens. Faltando 2 semanas para a viagem inaugural no navio, Charles foi escalado como segundo oficial, devido a uma transferência de David Blair. A escolha, no entanto, não contou com o fato de que o funcionário era o único com a chave do compartimento de binóculos.
afirmou que compraria outros binóculos quando o navio chegasse nos Estados Unidos. A ausência de binóculo foi essencial na visualização do iceberg, podendo ser evitado e desviado. Ao colidir com o bloco de gelo na noite de 14 de abril de 1912, estava pronto para dormir, mas teve de colocar seu uniforme por cima do pijama e ser o principal responsável pela organização da tripulação, no convés, colocando as pessoas nos botes. Um erro de comunicação com o capitão Edward Smith resultou em mais um ato que poderia ter salvado vidas. Ao ser orientado a dar preferências a mulheres e crianças, os primeiros botes saíram unicamente com as pessoas no perfil proposto, antes mesmo de preencher a lotação máxima. Um dos relatos chocantes, confirmado por diversas testemunhas, foi na saída do segundo bote. Assim que aberto, foi rapidamente culpado por 25 homens, deixando Charles furioso, ordenando a saída de todos com uma arma, por mais que ela não estivesse carregada e fosse apenas um blefe. Em seguida, encheu a embarcação apenas de mulheres e crianças e a lançou no mar, totalizando 17 pessoas em um bote com capacidade para 40. Uma força de salvamento, mesmo com o susto inicial, conseguiu compreender que o número de mulheres e crianças eram insuficientes para boa parte dos botes, ignorando a entrada de homens nos últimos. Foi um dos últimos oficiais a se manter no navio, até ser atirado na queda de uma das suas chaminés. Ao atingir a água, foi rapidamente afastado com a erupção dos canos. Charles avistou o bote do Bravo B, flutuando com sua estrutura virada, além de cerca de 30 pessoas agarradas nele. Nadou em direção ao barco, subiu e orientou gradativamente a subida de cada uma das pessoas em volta, de maneira que o peso fosse equilibrado e evitasse problemas com as ondas. Em cima do navio tombado, cerca de 30 pessoas permaneceram equilibradas por toda a madrugada, até o amparo de um outro bote. Com a transferência da tripulação, o grupo foi resgatado pelo RMS Carpathia, com Charles sendo o último a ser salvo. Chegou a depor nas investigações da tragédia, mas defendeu a empresa, adicionando fatos que embaçaram a causa, como um acidente. Após o desastre, ainda ficou mais um ano trabalhando para a White Star Line, mas passou a servir como um tenente da Marinha Real Britânica durante a Primeira Guerra Mundial. Participou de diversos confrontos, estando presente em mais 2 naufrágios, o Oceanic em 1914 e o HMS Falcon em 1918, sendo promovido a tenente-comandante no fim da guerra e se aposentando em 1919. Os esforços para servir na água serviram para transformar a imagem de Charlie, mas não para retomar sua carreira. Após ser recusado na White Star Line, relatou que os oficiais e tripulantes sobreviventes do Titanic passaram a sofrer preconceito no mercado ao passar dos anos, principalmente após o surgimento de provas em que o desastre poderia ter sido evitado. Charles prosseguiu no mar, comprou um iate próprio e chegou a auxiliar voluntariamente no resgate de soldados durante o naufrágio de Dunkirk, na França, durante uma batalha da Segunda Guerra Mundial. Em 1º de junho, Charles, seu filho Roger e outro jovem marinheiro partiram para as praias de Dunkirk. 12 horas depois, o Sandower, que nunca havia carregado mais de 21 pessoas antes, voltou com 130 homens amontoados. O iate a motor havia recolhido homens do contratorpedo HMS Worcester, bem como de outros barcos menores encalhados. Ao longo do caminho, eles receberam tiros de caças, tendo de usar manobras evasivas em inúmeras ocasiões para evitar ser atingidos. Nenhuma única vida foi perdida a bordo do Sandower. Também escreveu uma autobiografia no final da década de 1930, relatando os principais episódios da sua vida, dando ênfase ao naufrágio do Titanic.
teve o livro retirado das prateleiras após uma crítica aos telégrafos da marca Marconi, que ameaçou processá-lo por calúnia. O militar faleceu aos 78 anos de idade em seu estaleiro, localizado em Londres, em 8 de dezembro de 1952, vítima de uma insuficiência cardíaca. Parece que eventos históricos significativos estavam constantemente entrelaçados com a vida agitada de Charles Herbert Lightoller. E aí, meus caros ouvintes, vocês têm a opinião de que ele teve uma vida de herói? Ou ele realmente é um azarão? Vocês teriam coragem de viajar ao lado do Charlie? Me diga aí. Valeu!